Olá, sejam bem-vindos, esse é o GEDUcast, o podcast do líder educacional. Sim, estamos no Promagno em São Paulo, produzindo o melhor conteúdo de educação para você, líder educacional. E a gente vai sobre todos os temas, já passou aqui sobre inclusão, sobre bilinguismo, muita coisa sobre tecnologia. E agora a gente vai entrar num assunto que é muito importante para você que quer captar e principalmente reter alunos, tanto no básico quanto no ensino superior. E ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo. E a gente vai falar daquilo que muito se incomoda de falar na educação, do cliente. Gente, é cliente. E ele tem que ter uma experiência memorável dentro dessa instituição para que ele dê continuidade, para que haja recorrência. E ninguém melhor do que Ivan Hakerik Júnior para falar sobre isso. Bem-vindo, Ivan. Bem-vindo. Obrigado, muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês. Ivan, eu rateei o Hakerik, me perdoa. Não, bora lá, que é para reforçar, para as pessoas prestarem atenção. Mas obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E no final das contas, aluno é cliente ou não é cliente? Então, eu vou no nosso livro a gente justamente traz essa explicação. Polêmicas. Não, a gente hoje trabalha isso com muita clareza. A BNCC vai dizer para você, gestor, o quê? Aluno no centro de todo o processo de aprendizagem. Perfeito. Marketing 1.0, indústria, marketing 2.0, produto, marketing 3.0, cliente, marketing 4.0 é a dimensão da vida, amigo. O que o mercado prega? Cliente no centro das suas decisões e processos. Entende que a BNCC e o mercado vão falar a mesma coisa? Que todas as práticas precisam estar em consonância e orbitar o seu aluno ou o seu cliente? No final, cliente e aluno, o propósito é o mesmo. Exatamente. Gerar uma experiência memorável. E aí eu te pergunto, meu amigo Ivan, como é que a gente trabalha essa tal dessa experiência? Olha, esse é um ponto que eu gosto de falar, eu falo isso o tempo inteiro, né? Eu sou Ivan, eu sou executivo de uma grande empresa de educação de medicina, que é a AFIA. Também tem uma consultoria de experiência do cliente, chamada Basic Experience, e dou aula no G4 Educação também. Então eu vivo a experiência 360, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, nos negócios e assim por diante. Um ponto importante, assim, todo mundo sabe que o que é comer bem. Você sabe que quando você quer chutar o balde, você sabe o que é comer bem e o que não é comer bem. Você sabe que você vai comer aquele hambúrguer lá, pode te fazer, é bom pra caramba, eu adoro, mas você sabe que se você come, não dá pra comer hambúrguer todo dia. Então você sabe o que é uma boa alimentação e o que não é uma boa alimentação. Na experiência do cliente é um pouco parecido. Todos nós aqui somos clientes. Saiu uma pesquisa recentemente que a gente se relaciona com 40 marcas todos os dias ao acordar até dormir. O que você quer ter com essas marcas? Você quer ter uma boa relação, você não quer ter dor de cabeça, você quer que as coisas fluam. E quando a gente fala do lado da experiência do cliente, a gente também sabe o que é uma boa experiência. Né? Dia após dia, o cliente não compara você com o seu concorrente. Ele compara com o que ele tem de bom no dia dele. Ele compara com o atendimento do banco do Nubank, ele compara com a personalização do Spotify, ele compara com, uma forma de pagar um streaming que é muito fácil, ele não percebe, ele compara com as experiências que ele vive no dia a dia. Então ele vai falar assim, mas se meu banco manda o boleto sem eu pedir, por que na instituição eu tenho que ir lá me implorar para pegar um boleto, aguardar a secretaria, abrir um protocolo, ficar numa fila, se em outro lugar me manda o boleto sem eu pedir, já manda o código de barras, já manda o Pix, ou seja, hoje as pessoas comparam experiências e não necessariamente no mesmo segmento de atuação. Então, voltando à sua pergunta, como é que a gente coloca esse cliente no centro? Como é que a gente faz boas experiências? Primeiro, é olhar para dentro de casa e olhar para o básico. O que você gostaria de ter uma boa experiência quando você vai num restaurante, por exemplo? Cara, eu quero um atendimento rápido, um preço justo, um clima bacana, porque se tiver calor não vou ficar lá. Eu quero ser servido com educação e, claro, um prato saboroso, porque afinal de contas o core business do restaurante é a comida e eu quero comer bem. Exatamente. Agora você pega essa essência, ela se aplica mesmo para o ensino de qualquer educação básica, ensino superior. A gente falou de bom atendimento, a gente falou de empatia, a gente falou de qualidade e bom serviço. E o prato, que é o bom serviço, um acadêmico muito bem feito. Ou seja, se aplica a tudo. As experiências, elas são todas conectadas, elas se aplicam a tudo. Então, assim, quando você pensa, como é que eu posso fazer uma boa experiência, como é que você gostaria de ter uma boa experiência? Você gosta de ir no banco e demorar para ser atendido? Por que o aluno tem que chegar na sua secretaria, em pleno 2026, para pegar uma declaração de matrícula, para alguém imprimir, bater um carimbo, assinar e, às vezes, cobrar por aquilo? Se hoje o banco, 10 dias antes do imposto de renda, ele te manda sem você pedir a declaração de imposto de renda. Ou seja,
o cliente, nosso aluno, o pai do aluno, ele compara experiências. Então, nosso desafio agora é como é que a gente faz esse trem da experiência ficar fácil e simples todos os dias. Eu gosto muito de uma ideia. Da mesma forma, se você tiver um setor de inovação dentro da sua instituição, quer dizer que a sua instituição de fato não prega inovação, é apenas um setor. Se você tem um setor da experiência, o famoso saque, se esse cliente precisa se deslocar para resolver um problema dentro da sua empresa, para ser bem atendido, quer dizer que a sua empresa ela não está fazendo um bom atendimento. E dentro da educação, a gente vive isso com muita clareza. A aula, a parte pedagógica foi com uma excelência. Legal. Às vezes eu acho que é até um pouquinho difícil, porque quando você erra um pedacinho, tudo se desmancha. Perfeito. Né? Então a gente tem esses desafios. Como é que a gente consegue fazer essa marcação de todos os touchpoints que o cliente tem, ao ponto de trazer excelência em todos os momentos para que essa experiência seja Legal. de fato bem construída? Excelente ponto. A gente está falando aqui de cultura. Né? Cultura é dia sim, dia também. Como é que a gente faz cultura? Primeiro, assim, a autoridade máxima ali da instituição, seja o dono, seja o diretor acadêmico, o financeiro, o reitor, quem seja ali, cultura se faz de cima para baixo, para de dentro para fora. Então ali ele tem que trazer no dia a dia dele, no discurso, nas ações, práticas de experiência. Como assim? Trazer rituais. Olha, uma vez por mês, X vezes por mês a gente fala de cliente, a gente olha para NPS, a gente olha para clientes que estão insatisfeitos, a gente entende que demorar 7 dias no atendimento não é satisfatório, não é suficiente. Como é que a gente vai melhorar? Então, assim, criar alguns rituais para que haja uma cultura de excelência e voltada para o cliente, aí de fato você começa, não é da noite para o dia. Se você que está ouvindo a gente aqui agora, fala assim, puxa, não sei por onde começar, começa pequeno, cria um ritual de acompanhamento, traz aquele ritual, planos de ações, acompanha, implementa, divulgue para os alunos que você fez uma coisa também. É bem importante isso, porque às vezes a gente vê algumas oportunidades, resolve o problema, mas não divulga. Aí o aluno fica com aquele sentimento de, olha, não, tá bom, fizeram, mas assim, é importante cacarejar também. É importante mostrar assim, olha só, aquele problema que você tinha, a gente resolveu, tá bom? Isso mostra que o dinheiro dele está sendo bem investido, que ele está vendo valor e não preço. Quando ele começa a perceber que está todo mundo em prol, aí ele fala assim, puxa, é aqui que eu quero ficar, que eu quero permanecer, eu vou indicar para amigo, para familiar e assim por diante. É um processo de construção. Há muito tempo eu não escutava essa expressão. Não adianta botar o ovo, tem que cacarejar também. Afinal Eu de sou contas, old school, né, cara? o galo, ele é o símbolo da publicidade, não é à toa, né? E aí, agora me vem uma outra questão, te ouvindo falar e conectando-se à pergunta do Gui, que é esse tal dessa jornada do cliente. Legal. Tem muitas instituições que acham que colocar uma postagem na rede social, colocar um chatbot para atender um cliente, ou se preocupar apenas quando ele está na secretaria é suficiente e não entende toda a jornada, que começa desde quando ele é impactado até o momento que ele sai formado na faculdade. Como trabalhar essa experiência dentro da jornada do cliente? Esse é um ponto importantíssimo, porque o item que é mais negligenciado dentro de uma experiência é a jornada. Às vezes a gente olha para um pedacinho da experiência. Eu falei na minha palestra aqui agora há pouco que era que a gente tem um esforço enorme para captar. Custa caro, você está investindo ali. Mas aí quando ele captou, virou matriculado, a gente esquece daquele estudante. Esquece e negligencia a jornada dali em diante também. Um cliente, um estudante, ele passa por diversas jornadas. Imagina só que ele foi atraído, eu quero ficar, eu estudei, fechei a matrícula, vou começar a estudar com você. Pagou a matrícula ali, a equipe comercial bateu sua meta, tá todo mundo feliz, começamos o ano. E quem cuida daqui em diante? Quem faz um bom onboarding depois que você pagou a matrícula? Exato. Quem explica onde baixar um aplicativo? Onde pegar um boleto, onde consultar a nota, a jornada ela continua ali. Quem é que recebe esse aluno no primeiro dia? Quem é que apresenta a instituição para ele? Só que o maior erro é negligenciar essa continuidade, porque acha que o processo acabou quando ele pagou matrícula e virou lá um quadro bonitinho no seu indicador dizendo mais um aluno matriculado. Mas ele, de fato, se teve um processo comercial muito bem feito, legal. Mas como é que eu acompanho ali?
todo ano a gente faz as renovações, as rematrículas, né? Só que, você concorda assim, 10% de alunos são novos, 90% dos alunos são rematriculados e eles continuam. Sim. Ou seja, às vezes a gente só está preocupado para quem está entrando, mas a maior parte da nossa base são alunos que vão ficar por a gente por muito tempo ali. Então, como é que se eu cuidar bem desse aluno, da matrícula em diante, mostrar, vem cá, você pega um boleto aqui, você pega uma declaração de matrícula ali, no dia de começar as aulas, vou fazer um boas-vindas, deixa eu mostrar onde fica a sua sala, quem é o seu professor, quem é o seu coordenador, quando você precisar, você resolve um problema aqui. Se não, é muito comum, chega no primeiro dia de aula, um perdidão lá no campus, rodando, e aí, quando a gente fala de NPS, de satisfação, é um copo d'água ali que ele vai esvaziando ou ele pode transbordar. Experiência é um conjunto de touch points, né? Então, não é só experiência dentro da sala de aula, é experiência às vezes antes. Antes de começar uma experiência, eu fiz uma pesquisa recentemente lá na AFIA, que a gente estava avaliando quais eram as principais dores dos estudantes. Então, ali, primeira dor, organização. O professor remarca a aula e não avisa. O aluno chega para estudar numa sala de aula, a aula não está aberta, ou lugares com muito calor, o ar-condicionado não está ligado. O projetor que não funciona, aí o aluno fica no corredor esperando. Segundo ponto, comunicação. Houve uma mudança institucional, alguma mudança, o boleto não foi gerado no dia 5, vai ser no dia 10. Às vezes ninguém avisa. Aí você faz o aluno ir bater na secretaria de forma desnecessária, pô, vou pagar juros, não vou pagar juros. Terceiro ponto, era organização, comunicação. Terceiro ponto era atendimento. Cara, eu vou no atendimento, demoro, eu tenho fila. Poxa, nem o meu banco mais tem fila, mas aqui na secretaria nossa tem fila. E aí ele começa a colocar, puxa, eu pago caro. Aí começa a colocar o preço na mesa e não o valor. Então quando ele começa a entender que o valor é bem investido, ele não questiona isso. Sim. Então aí são elementos de cultura. É do dia para noite? Não é do dia para noite, mas é todo dia, todo dia, todo dia. Mas sabe o que eu sinto falta, Ivan? Muitas empresas negligenciando, Foi. Misericórdia. Foi. Olha, eu tô precisando melhorar isso aqui, negligenciando, tá doido? Precisando de uma fono. É. Amor, consegui um paciente pra você. As práticas administrativas, as pessoas vão esquecendo dela, sabe? De um PDCA, da construção processual, do abandono. Eu gosto muito da frase, 90% das estratégias falham na sua implementação. Perfeito. O plano está lindo, mas a implementação se falha por falta de cultura, por falta de envolvimento, por falta de conexão. Você não acha que o gestor da educação, ele peca no fato de não trazer pro educador, para sua equipe, a explicação clara do uso dessas ferramentas? Com certeza, assim, antes de entrar no mercado da educação, eu trabalhava no mercado de serviços, de varejo, bancos, alta tecnologia, todo mundo olhando indicador, KPI, na unha, na veia, todos os dias. Aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa de educação, no Rio de Janeiro, um grupo de educação muito forte no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei de um lugar onde eu tinha indicador todo tempo, banco piscando, painel, gestão à vista, aí eu cheguei em educação, zero indicador. Male umas planilhas meia boca assim, falei, meu Deus, onde eu tô pisando? Como é que administra isso? Mas aí entra um ponto no que você trouxe, assim, o que a gente tá falando? Como é que a gente profissionaliza isso no dia a dia? E aí eu me lembro que a gente começou a criar indicadores, dashboards, indicadores de permanência, o aluno invadiu por quê, qual foi o curso, qual foi o período, qual foi o turno, e a gente começou a profissionalizar aquele ambiente. E aí, quando você profissionaliza, você começa a trazer mais gestão, mais acompanhamento, porque às vezes dentro de sala de aula, o professor lá de administração ensina o PDCA, mas às vezes a gente não faz dentro de casa. E às vezes diversos alunos reclamando, assim, pô, mas o professor faz isso, mas vocês não atendem bem? E não funciona. Ele tem aula de experiência do cliente, aí quando ele sai, ele fala, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ele vai ter aula de experiência do cliente e o ar-condicionado não está funcionando. Mas e é isso. E no mercado da educação, tem um erro que é muito comum, que as pessoas acham que a experiência boa do aluno é só dentro da sala de aula. A experiência, na hora que ele entra no campus, a experiência se o pai dele consegue estacionar o carro na frente, ao entrar, se a lixeira se tá limpo. Se ele vai no banheiro, se tem papel higiênico, se tem sabonete de qualidade, se ele vai até a cantina. Isso tudo faz parte da jornada do cliente. Não é só dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula é parte do core business. Isso é o básico que
você tem que ser 110% bom, mas você também tem que olhar para a sua infraestrutura, atendimento, limpeza, manutenção, serviços internos, olhar para a cantina. Eu fui numa faculdade outro dia e o pessoal falou assim, não, mas aqui é premium. Mas eu falei, mas é premium mesmo? O aluno está almoçando no chão. Cara, isso impacta a experiência. Aí o pessoal ficou com aquelas caras de né? É que agora era hora de pico. Eu falei, mas você tem que estar preparado para hora de pico. É aí que você tem que estar preparado. Você tem que olhar os sinais, cara. Aí o pessoal, estamos olhando, estamos vendo, estamos fazendo, enfim. Mas você começa, é importante também, dar uma sacudida na goiabeira. Isso é importante trazer profissionais de outras áreas para dar uma reciclada no mercado também. Então, participar de um evento como esse aqui, por exemplo, onde as pessoas se oxigenam, onde trazem insights diferentes. Eu, na minha palestra lá, cara, foi uma palestra que eu falei que, gente, aqui é sem massagem. Se você não gosta de ouvir massagem, esse lugar aqui não é para você. Aí uma pessoa esbugalhou os olhos aqui, mas por quê? Porque tem que ser a vida como ela é. É isso aí. Ninguém quer vir e falar, não, beleza, a Disney é um puta case legal. Mas não dá para só olhar o que faz lá fora. E como é que você faz no dia a dia amanhã? O que você leva daqui pro amanhã? Então tem que ser um pouquinho da vida real, sabe? Muito bem. Ô Bruno, só para lembrar que você é gestor, o lugar que as famílias gostam de visitar dentro da sua instituição não é a sala de aula, é o banheiro. Só para lembrar, fica a dica e é com você. Sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio direto do Promagno. Sim, estamos na 24ª edição do GEDUC, esse evento que concentra, mobiliza a liderança educacional do nosso país com conteúdos de qualidade, uma curadoria da Humus Consultoria, que definitivamente faz a diferença na gestão de todas as nossas escolas. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, direto do GEDUCast para o seu ambiente digital. Continue conosco, ainda tem muito conteúdo por aqui. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. E lembre sempre, BTO. Tchau, valeu.